Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre plano cartesiano. O plano cartesiano, como vocês podem observar, é um plano determinado por dois eixos orientados, o eixo X, o eixo horizontal, e o eixo Y, o eixo vertical. Eles se cruzam perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus. Nesse ponto O, nós chamamos de origem. Ok? O eixo X nós chamamos de eixo das abscissas e o eixo Y nós chamamos de eixo das ordenadas. Esses dois eixos, eles dividem o plano em 4 regiões. Certo? Cada região nós chamamos de quadrante. Observado no sentido anti-horário, aqui nós temos o primeiro quadrante, nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Neste encontro, nós vamos localizar os pontos no eixo cartesiano, no mesmo sistema de eixo cartesiano. O exercício número 1 pede para você localizar no mesmo sistema de eixos cartesianos esses pontos. Ok? Vamos entender cada número desses que forma um ponto, também chamado de par ordenado. Par ordenado porque o primeiro elemento significa o X e o segundo elemento significa o Y. Certo? O X localizamos no eixo das abscissas e o 3 é o Y, nós localizamos no eixo das ordenadas. Tá, ok? Então, como localizar esse ponto? A, ou seja, abscissa 1 e ordenada 3. Vamos localizar primeiro a abscissa 1. Vou no eixo do X, coloco o ponto 1. Ok? A reta X igual a 1 é uma reta paralela ao eixo Y, passando em X igual a 1. Ok? Então vou colocar esse ponto e traçar uma reta paralela ao eixo Y. Essa é a reta X igual a 1. Agora eu vou localizar o Y igual a 3. Y1, 2, 3. Eu vou traçar a reta Y igual a 3, que é uma reta paralela ao eixo do X, passando em Y igual a 3. Certo? Gerou um ponto aqui. Este ponto é o que nós chamamos ponto A de abscissa 1 e ordenada 3. Ou seja, o ponto A é gerado pela intersecção da reta X igual a 1 com a reta Y igual a 3. Simplesmente isso para você localizar um ponto no sistema de eixos cartesianos. A letra B, utilizando o mesmo procedimento, nós vamos traçar a reta X igual a menos 2. Menos 1, menos 2, X igual a menos 2 e a reta Y igual a 1, ou seja, uma reta paralela ao eixo do X, passando em Y igual a 1. Então, esse ponto gerado aqui pela intersecção da reta X igual a menos 2 com a reta Y igual a 1, gera o ponto menos 2 e 1. Prosseguindo, nós vamos localizar o ponto C, abscissa 0 e ordenada menos 4. Ou seja, a reta X igual a 0 é uma reta paralela ao eixo do Y, passando por X igual a 0. Observe, quando eu vou traçar a reta paralela ao eixo do Y, passando em X igual a 0, coincidiu com a própria reta Y. Então, vai ser um ponto pertencente à reta Y. Agora vou traçar a reta Y igual a menos 4, ou seja, uma reta paralela ao eixo do X, passando em Y igual a menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Olha a reta X igual a 0, vem aqui, e a reta Y igual a menos 4, vem aqui.
Ou seja, gerou um ponto pertencente à reta Y. Certo? Isso vai acontecer todas as vezes que a abscissa for zero. O ponto estará na reta Y. Então, esse ponto C aqui, abscissa zero e ordenada menos 4. Então, esse ponto pertence ao eixo Y, certo? A letra D, eu tenho abscissa menos 3. 1, 2, 3. Com uma reta paralela ao eixo do Y, passando em X igual a menos 3. E Y igual a 0. Certo? A reta Y igual a 0 é uma reta que passa por Y igual a 0 paralela ao eixo X. Você vai coincidir com a reta X. Então, esse ponto aqui é o ponto D de abscissa menos 3 e ordenada 0. Observe, um ponto qualquer que tenha y igual a 0 vai pertencer ao eixo X. O ponto é abscissa menos 2, já está representado aqui, né? E ordenada menos 3. Mesmo procedimento. Gerou o ponto E, abscissa menos 2 e ordenada menos 3. O ponto F, abscissa 2 e ordenada menos 1. Mesmo procedimento. Esse ponto F possui abscissa 2 e ordenada menos 1. O ponto G possui abscissa 3, 1, 2, 3, e ordenada menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Abscissa 3 e ordenada menos 4. Que ponto é esse, mas é esse ponto G. Ponto G. Ponto G. Abscissa 3 e ordenada menos 4. Está aqui, eu coloquei aqui novamente. E o ponto H, abscissa 5 meios e ordenada 1 meio. Abscissa 5 meios, 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Para a gente localizar com facilidade. E ordenada 1 meio, que equivale a 0,5. Ou seja, 5 meios, que equivale a 2,5. E ordenada 0,5. Ou seja, entre 0 e 1. Não é isso? Meio. Então, do mesmo procedimento, esse é o ponto H, aqui, de abscissa 5 meios e ordenada 1 meio. Vamos observar algumas características nesse sistema cartesiano. Quais são as condições, por exemplo, para saber se um ponto está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante ou pertencer a um dos eixos. Vamos observar um ponto pertencer ao primeiro quadrante. Um ponto pertence ao primeiro quadrante, o ponto A, 1 e 3, e o ponto H, 5 meios e 1 meio. O que é que eles têm em comum? O sinal dos valores, abscissa positiva e ordenada positiva. Então, isso será válido para todos os pontos pertencentes ao primeiro quadrante. Ok? Vamos observar o ponto B, por exemplo. Ela possui abscissa negativa e ordenada positiva. Isso vai acontecer para todos os pontos do segundo quadrante. Observe o ponto D. Abscissa menos 3 e ordenada 0. Observe, esse ponto pertence ao eixo X. Generalizando, ele poderia estar aqui ou aqui, de abscissa 2 e ordenada 0.
abscissa menos 3 e ordenada 0. Se ele tivesse uma abscissa qualquer e ordenada 0, qualquer ponto com essa característica, ele ia pertencer ao eixo X. Então, generalizando, todos os pontos que possuem ordenada 0, ele sempre vai pertencer ao eixo do X, ou eixo OX. Ok? Não esqueça disso. O ponto E possui abscissa menos 2 e ordenada menos 3. Certo? Ou seja, todos os pontos que possuem abscissa negativa e ordenada negativa vai pertencer ao terceiro quadrante. Ok? Pertence ao terceiro quadrante. Observe esse ponto C, abscissa 0 e ordenada menos 4. Generalizando, para que um ponto pertença ao eixo Y, ele deve ter abscissa x igual a 0. Não esqueça, detalhe importante. Comparando, vai pertencer ao eixo Y se a abscissa for igual a 0 e vai pertencer ao eixo X se a ordenada for igual a 0, ou seja, o Y for igual a 0. Um ponto pertencente ao quarto quadrante, o que é que nós podemos concluir? Abscissa positiva e ordenada negativa. Então, todos os pontos que possuem abscissa positiva e ordenada negativa vai pertencer ao quarto quadrante. É isso aí, um abraço e até a próxima.